Vamos falar um pouco sobre verbos. Verbo é uma classe de palavras variáveis em tempo, modo, número, pessoa e voz. Expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. É uma das partes mais importantes da gramática por determinar a ocorrência fundamental na qual as demais palavras se relacionam. Portanto, deve ser estudada com atenção. A estrutura de um verbo é formada por radical, vogal temática e desinências. O radical é a parte do verbo que determina o significado principal. A vogal temática é aquela que se liga ao radical e, dessa forma, indica a conjugação verbal. Veja, a primeira conjugação são os que possuem o A como vogal temática, como falar, cantar e gritar. Segunda conjugação são aqueles cuja vogal temática é o E ou o O, como nos verbos prescrever, beber, supor. A terceira conjugação, a vogal temática desses verbos é o I, como em sorrir, cair e ir. As desinências são morfemas que, junto ao radical, promovem a flexão verbal. Elas podem ser modo temporal, quando indica o modo e o tempo verbal, ou número pessoal, quando indica a pessoa do discurso. Para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. Flexão de pessoa, primeira pessoa, segunda e terceira. De número, singular e plural. De tempo, presente, pretérito e futuro. De modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E de voz, ativa, passiva ou reflexiva. Os modos verbais expressam a maneira como os verbos se expressam. Eles se dividem em modo indicativo, quando indica uma realidade, uma certeza. Modo subjuntivo, aquele que indica uma possibilidade. E o modo imperativo, indica a ordem e também podemos encontrar indicando um pedido. Vamos estudar um pouco sobre os tempos verbais. O presente do indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou verdade científica dos fatos. Como nos exemplos, minha avó vai ao supermercado agora. Todos os dias eu como banana com aveia no café da manhã. Eu preciso de sua ajuda neste exato momento. O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. Expressa assim uma ideia de continuidade e de duração no tempo, como nos exemplos. Eu fazia patinação artística quando era criança. Eu comia um sorvete todos os domingos com minha avó. Eu estudava francês e alemão, mas agora só alemão. Observe que nessas frases é como se nós pudéssemos observar aquelas ações acontecendo naquele exato momento. O pretérito perfeito do indicativo é usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Eu comprei esta blusa na semana passada. Eles esperaram por você durante 2 horas. Você pediu um cachorro quente? O pretérito mais que perfeito do indicativo é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Pode indicar também um acontecimento situado de forma incerta no passado. Vamos aos exemplos. Quando notei, a água já transbordara na banheira. Com um olhar triste,
Explicou a todos por que regressara à casa. Quem me dera que isso acontecesse. O futuro do presente do indicativo se refere ao fato que acontecera no momento posterior ao discurso. Pode também expressar uma incerteza, bem como uma ordem. Exemplos: caminharemos 40 quilômetros no percurso de manhã. Eles chegarão ao rio daqui a 2 dias. Eu irei ao médico após o fim do expediente. O futuro do pretérito do indicativo se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. É utilizado para indicar uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada. Expressa também incerteza, surpresa e indignação. Confere um caráter mais polido a pedidos e afirmações. Como exemplo, ele poderia ir com você ao cinema. Eu trocaria a guitarra no conjunto se tivesse essa oportunidade. Nós gostaríamos muito de estar presentes no evento. Os verbos se apresentam em 3 formas nominais. Nós temos 3 formas verbais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo é quando o verbo tem como terminação o R, como nos exemplos: dançar, fazer, sentir. O gerúndio, quando o verbo tem como terminação NDO, como nos exemplos: dançando, fazendo, sentindo. Particípio, quando o verbo termina com ado ou ido, como nos exemplos: dançado, falado, sentido. Os verbos são classificados da seguinte forma: verbos regulares não têm seu radical alterado, como exemplo: falar, torcer e tossir. Os verbos irregulares, por sua vez, o radical é alterado, como exemplos de dar, caber e medir. Quando as alterações são mais profundas, eles são chamados de verbos anômalos. É o caso do verbo ser e dos verbos ir. Esses verbos, ao ser conjugados em alguns tempos, eles permanecem conjugados da mesma forma. Os verbos anômalos são verbos que mudam de radical ao longo da conjugação. Verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles que não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. E os verbos abundantes são aqueles que aceitam 2 ou mais formas. É comum ocorrer no particípio, como nos exemplos: aceitado e aceito, inserido e incerto, segurado e seguro.